Olá pessoal, eu sou artesã de Melo. Hoje estou aqui para ensinar para vocês esse lindo jogo americano. Eu fiz aqui ele em cores natalinas, mas vocês podem usar aí a cor que preferirem, tá bom? Esse pontinho é bem bacana para vocês fazerem tapete, capa de almofada, né? Jogo de cozinha e tudo que a imaginação aí permitir, né? Então, se você gostou da peça, deixa um gostei aqui embaixo. Não esquece de se inscrever aqui no canal e ficar por dentro de todas as novidades. Então, vamos lá para a lista de materiais. Então, para fazer essa peça, eu vou utilizar aqui o Barroco Max Color Brilho Ouro da Círculo. Essa cor é a 5767. Número 6, tá? E vou utilizar também o Barroco Max Color Brilho Ouro, a cor 3501, número 6 também. E vou utilizar aqui também a agulha soft da Círculo, número 4. Então, vamos lá para a aula. Então, vou iniciar aqui com fio verde e vou fazer 64 correntinhas. Esse ponto, ele é múltiplo de 4 mais 3, tá? Então, vou fazer aqui 63 correntinhas por múltiplo e mais uma correntinha para virar. Então, eu tenho que fazer um total de 64 correntinhas. Então, vamos fazer a laçadinha inicial. E vou fazer mais 64 correntinhas. Correntes. E vou voltar na segunda correntinha e vou fazer um ponto baixo. Para cada correntinha de base, um ponto baixo. Vai ficar no total de 63 pontos baixos. Então, fiz aqui 63 pontos baixos. Vou fazer uma correntinha, vou virar meu trabalho pelo lado avesso. No primeiro ponto baixo, vou fazer um ponto baixo. E para cada ponto de base, eu vou fazer um ponto baixo, ficando novamente com 63 pontos baixos. Aqui no último ponto, eu não vou terminar ele, e já vou começar a terminar ele com a nova cor. Então, vou utilizar o vermelho, então, vou pegar o vermelho aqui, e vou terminar esse meu ponto já com a cor vermelha. Então, é só você passar aqui por dentro do ponto, essa nova cor, ó. Que a gente não vai cortar o fio, vai trabalhar sempre com os dois juntos. Então, aqui a gente vai fazer uma correntinha com vermelho, vai virar o trabalho. Depois, essa ponta aqui você arremata para não soltar seu ponto. Então, aqui vamos fazer no ponto baixo, no primeiro ponto. Um ponto baixo no segundo ponto e outro ponto baixo no terceiro ponto. Então, ficamos aqui com 3 pontos baixos. Agora, aqui, você vai laçar seu fio. Vai pular um ponto de base e vai vir aqui no próximo, ó, na direção do segundo ponto e vai entrar aqui no pé do ponto. Vai laçar, vai puxar, vai tirar 2 laçadinhas e vai deixar na agulha. Uma laçada. Aí, você vai laçar novamente, vai pular esse pezinho aqui de ponto e vai vir nesse aqui, ó. Que ele fica em direção a esse ponto baixo aqui, ó, aqui no pé do ponto baixo. Então, vou vir nesse aqui.
puxo, laço, tiro só 2 laçadas. Fico com 3. Aí, laço, tiro as 3. Ó, pulei um pontinho aqui no meio, ó. Vai pular um pontinho aqui no meio e aqui atrás desse ponto também fica um ponto baixo. Então, pra você seguir, ó, você vai guiar aqui, ó, onde tá o ponto aqui, o ponto alto, você tem que fazer um ponto baixo aqui na mesma direção, ó. Porque ele pode acontecer dele ficar escondido atrás. Então, aqui você tem que fazer o ponto baixo novamente. Então, vai fazer mais 3 pontos baixos. Fez os 3 pontos baixos, a gente vai repetir novamente os 2 pontos altos cruzados. Então, laço o fio, pula um ponto, vai vir no próximo ponto, mas no pé dele, ó, pula um ponto, vem no próximo ponto. Só que na carreira de baixo, aqui, ó, no pezinho do ponto baixo, você entra, puxa, laça, tira 2, deixa na agulha. Aí, você vai pular aqui também esse pezinho de ponto aqui, ó, esse ponto na carreira de baixo, e vai vir aqui, ó, na direção desse ponto baixo e vai fazer seu ponto alto aqui. Então, laço o fio, entro aqui, puxo a minha laçada. Aí, eu laço, tiro 2, fico com 3. Laço, tiro os 2. Você tem que fechar os 2 juntos, porque senão você vai estar aumentando um ponto. Tá? Então, agora faz mais 3 pontos baixos. E vamos repetir novamente esse ponto. Então, pulo um de base, vou em direção aqui o próximo, só que embaixo. Laço, tiro 2 laçadas. Laço o fio novamente, pulo um ponto de base, vou no de trás. Laço o fio, puxo, laço, tiro 2 laçadas. Ficou com 3, laço, tira as 3. E repete novamente, ó, iniciando sempre o ponto baixo na direção onde tá o pezinho do ponto alto. E mais 3 pontos baixos. E vai repetir os 2 pontos altos cruzados novamente. Então, você vai repetir assim até o final da carreira. Terminando a sua carreira com 3 pontos baixos. Então, terminei minha carreira aqui com 3 pontos baixos também. Então, ficou assim. Sempre para começar a carreira, você tem que fazer uma correntinha e um ponto baixo no primeiro ponto já, tá? A gente não conta a correntinha como um ponto baixo, então, a gente faz a correntinha e já faz o ponto baixo no primeiro ponto, para ficar um melhor acabamento aqui do lado, tá bom? Apesar que depois também a gente vai fazer uma carreira de ponto baixo aqui na lateral, que também vai arrumar essa parte aqui, que fica essas pontinhas, né? Então, essa carreira agora, você terá que fazer um ponto baixo para cada ponto de base. Ó, aqui tá onde a gente fechou, onde eu fechei as 2 laçadas. Aqui é onde eu fechei as 2 laçadas, então, vou fazer um ponto baixo também, ó. Os 2 pontos que eu fechei, né? Então, vou fazer um ponto também. Tem que cuidar nessa carreira para ficar novamente com 63 pontos baixos. Você não pode ficar com mais e nem com menos, tá? A não ser que você tenha começado aí sua peça maior ou menor, que daí vai dar outra quantidade de pontos. Mas você precisa manter essa quantidade de pontos em todas as carreiras. Então, segue fazendo um ponto baixo para cada ponto de base até o final da carreira. Chegando aqui no final da carreira, o último ponto, você não vai terminar com a cor vermelha. Então, serão 2 carreiras de verde e 2 de vermelho.
Então, no último ponto aqui da segunda carreira em vermelho, você tem que pegar o fio verde e terminar seu ponto já com a cor verde. Ok? Aí você dá uma puxadinha aqui no fio vermelho para ajeitar o ponto, faz uma correntinha e vira o seu trabalho novamente. Então, o vermelho a gente deixa aqui, ó, que depois a gente vai buscar ele de novo. Então, aqui no primeiro ponto baixo, faz um ponto baixo. E temos que fazer agora mais 2 carreiras de ponto baixo, na cor verde. Então, a gente vai começar essas 2 carreiras novamente. Então, vou fazer aqui minhas 2 carreiras de pontos baixos. E volto pra gente fazer de novo na cor vermelha. Então, fiz aqui, ó, as 2 carreiras de pontos baixos, tá? Só ponto sobre ponto. Chegando no final, aqui da segunda carreira em verde, vou deixar o fio verde e vou pegar o fio vermelho. E vou terminar meu ponto com a cor vermelha. Mais uma correntinha, vira o trabalho. Agora, a gente vai deixar o fio verde em espera. Para fazer o detalhe do ponto aqui, nessa carreira, a gente iniciou com 3 pontos e fez, né, o detalhe aqui do ponto alto cruzado. Agora, nessa carreira, eu vou começar com 5 pontos baixos, para depois fazer o detalhe do ponto alto cruzado. Eu vou fazer isso para que fique intercalado aqui no meio o desenho aqui do ponto, tá? Caso você não queira intercalar, você já pode começar novamente com 3 pontos baixos e já fazer aqui os 2 pontos altos cruzados fechados juntos, ok? Então, fiz uma correntinha, no primeiro ponto baixo eu vou fazer um ponto baixo. Aqui o verde, ó, você pode dar uma puxadinha nele para ajeitar seu ponto. Então, vamos fazer aqui 5 pontos baixos. Cinco pontos baixos e vamos laçar o fio, pular um ponto de base e ir na direção do outro ponto, só que no pé dele. Vamos entrar com a agulha e puxar a laçada. Laçar, tirar 2 e deixar uma na agulha. Novamente, laço o fio, pula um ponto de base, que é esse aqui. E vamos vir aqui no próximo, na direção onde tá o ponto baixo, ó, bem aqui embaixo. Então, vou vir aqui e vou puxar minha laçada. Vou laçar, vou tirar 2 laçadas, ficar com 3. Vou laçar e tirar as 3. E vou fazer novamente, ó, aqui o ponto baixo meu ficou bem escondidinho ali, ó. Então, eu tenho que fazer o ponto nele, que ele tá na direção do pé aqui do ponto alto. Então, eu tenho que iniciar aqui, porque já tem o ponto baixo aqui atrás. Então, eu faço aqui mais 3 pontos baixos agora. Depois do início das carreiras aqui do detalhe do ponto em vermelho, entre meio eles aqui depois é sempre 3, tá? Opa, fiz até 4 aqui. É sempre 3 pontos baixos, só no início aqui que vai mudar, tá bom? Então, fez os 3 pontos baixos, vai pular um ponto de base, vai vir na direção do segundo ponto no pé dele. Puxar a laçada, laçar e tirar 2. Novamente, laço o fio, pula um ponto, vem no ponto anterior. Laça, puxa, tira 2, fica com 3. Laça, tira os 3. E repete mais 3 pontos baixos. Novamente, laça o fio, pula um ponto de base e vai no próximo. Laça, tira 2. Laça o fio, pula um ponto, volta no ponto anterior. Laça e puxa. Laça, tira 2, fica com 3. Laça, tira as 3.
e mais 3 pontos baixos. Então, vai ficando assim, ó. Então, você vai continuar repetindo 3 pontos baixos e 2 pontos altos cruzados juntos, terminando a sua carreira também com 5 pontos baixos. Começou com 5, tem que terminar com 5. Começou com 3, tem que terminar a sua carreira com 3, tá? Se não terminar igual começou, é porque você fez algo errado durante a carreira. Então, vou terminar minha carreira aqui e já volto com vocês pra gente fazer a próxima carreira. Terminei minha carreira aqui com 5 pontos baixos. Faz uma correntinha, vira o trabalho e vai voltar com uma carreira de ponto baixo. Para cada ponto de base, um ponto baixo. Terminando essa carreira de ponto baixo, você tem que fazer novamente as 2 carreiras de pontos baixos em verde, ok? Então, vou terminar essa minha carreira em vermelho, fazendo ponto baixo sobre ponto, sobre cada ponto de base. E vou fazer mais 2 carreiras de pontos baixos, só ponto sobre ponto também. Aí, eu volto com vocês de novo na carreira em vermelho, para fazer o detalhe do ponto de novo. Quando você chegar aqui no final dessa carreira de ponto baixo, no último ponto, você vai terminar seu último ponto em vermelho já com a cor verde, tá? Igual a gente vem fazendo aqui nas outras carreiras. Então, vou finalizar essa carreira e fazer mais 2 carreiras em pontos baixos com a cor verde e volto com vocês pra gente começar a vermelha de novo. Então, já fiz aqui, ó, terminei minha carreira em vermelho de ponto baixo e fiz mais 2 com a cor verde. Então, aqui no último ponto em verde, eu pego a cor vermelha e laço e termino a minha carreira em verde. Cuidar para não puxar muito esse fio na hora de terminar as carreiras, para não repuxar aqui essa parte, tá bom? Então, aqui eu faço uma correntinha, viro o trabalho. Vou iniciar aqui minha carreira com um ponto baixo no primeiro ponto. Agora, aqui, eu vou começar com 3 pontos baixos, que eu vou começar a repetir essa carreira aqui agora, tá? Então, nessa, a gente começou com 5. Nessa aqui, agora em vermelho, eu vou começar com 3, pra intercalar de novo o desenho do ponto, tá? Pra ele ficar aqui. Então, vou fazer 3 pontos baixos. Vou laçar o fio, vou pular um ponto e vou fazer um ponto baixo no próximo. Vou laçar o fio, pular um ponto e vou fazer um ponto baixo no ponto anterior. Vou fazer mais 3 pontos baixos. E vou repetir o ponto alto cruzado novamente. Então, pulo um ponto, vem no próximo. Laço o fio, pulo um ponto, vem no ponto anterior. Laço, tira 2, laço, tira 2. E faz mais 3 pontos baixos. E repete o ponto alto cruzado novamente, tá? Então, você vai repetir essa sequência até você ficar com 46 carreiras. Sendo as 2 últimas carreiras, você tem que terminar 2 carreiras de verde, tá bom? Ou você faz aí até o comprimento desejado. Eu vou fazer 46 carreiras, ok?
Então, vou sempre repetir, 2 carreiras em verde e 2 carreiras em vermelho. A primeira carreira em vermelho eu começo com 3, aí faço uma carreira de ponto baixo, aí faço mais duas carreiras de ponto baixo na cor verde. Aí, quando for começar a carreira em vermelho novamente, eu faço 5 pontos baixos, daí que eu faço o detalhe aqui dos 2 pontos altos cruzados juntos. E uma carreira de ponto baixo. Aí, faço mais 2 carreiras de ponto baixo em verde. E quando for começar novamente aqui a carreira em vermelho, eu começo com 3 pontos baixos, não com os 5, ok? Então, esse trabalho é uma repetição de carreiras, então, você segue repetindo assim até o tamanho desejado. No meu caso, eu vou fazer aqui um total de 46 carreiras. Então, eu vou fazer minhas carreiras aqui e volto com vocês. Então, já fiz aqui minhas carreiras, tá? Eu fiz um total de 45 carreiras e não 46, como eu tinha dito, tá? Peço desculpa aí. Então, aqui eu terminei com uma carreira de ponto baixo e não 2, tá bom? Então, deu um total de 45 carreiras. Então, aqui no cantinho, eu terminei minha carreira e fiz uma correntinha. E nesse primeiro ponto baixo, eu já vou fazer aqui um ponto baixo, 2 correntinhas e um ponto baixo no mesmo ponto, para formar aqui o cantinho. Então, o nosso início da carreira vai ser aqui, no final também. Então, aqui na lateral, para cada ponto baixo, para cada carreira, vamos fazer um ponto baixo. Então, você vai seguir fazendo um ponto baixo para cada carreira, até chegar aqui no cantinho novamente. Então, aqui é meu último ponto baixo, vou fazer minha última carreira, desculpa, vou fazer um ponto baixo. Aí, vou entrar aqui, ó, na primeira alcinha de correntinha. Então, aqui eu vou fazer meu cantinho novamente. Então, eu vou fazer um ponto baixo, 2 correntinhas e um ponto baixo no mesmo ponto. Formando o cantinho aqui novamente. E para cada alcinha de corrente que ficou aqui, ó, a gente vai fazer um ponto baixo. Então, você segue fazendo um ponto baixo para cada alcinha de corrente até chegar aqui na última alcinha. Quando você chegar na última alcinha, você vai fazer um ponto baixo, 2 correntinhas e um ponto baixo no mesmo ponto para formar o cantinho. E vai fazer um ponto baixo para cada carreira aqui na lateral. Aí, chegando aqui novamente nesse ponto baixo, você vai fazer um ponto baixo, 2 correntinhas e um ponto baixo para formar o cantinho aqui nessa ponta. E vai fazer um ponto baixo sobre cada ponto baixo aqui de base, ok? Daí, chegando aqui no final da carreira, eu volto com vocês pra gente continuar. Então, cheguei aqui no final da minha carreira, contornei toda a minha peça. Então, aqui no final, vamos fechar com ponto baixíssimo no primeiro ponto baixo. Vou entrar aqui dentro da argolinha, vou fazer de 2 correntes, vou fazer um ponto baixo,
4 correntinhas e um ponto baixo no mesmo espaço. Quatro correntinhas. Vou pular 4 pontos de base, 1, 2, 3, 4. No quinto ponto, vou fazer um ponto baixo. 4 correntinhas. Vou pular 4 pontos novamente, 1, 2, 3, 4. Vou prender com ponto baixo. Aqui na lateral, você precisa ficar com o número ímpar de argola, tá bom? Sem contar essa argolinha aqui do canto, ok? Então, aqui na lateral tem que dar um número ímpar. Então, vou fazer minhas argolinhas aqui e volto com vocês, mostrando se eu tive que adaptar em algum lugar para que eu consiga ficar com o número ímpar de argolinhas, tá bom? Pode ser que eu precise pular 3 em alguns lugares aqui pra gente conseguir fechar com o número ímpar. Então, vou fazer as minhas aqui e volto mostrando pra vocês como que eu tive que adaptar pra dar certinho. Então, já fiz as minhas argolinhas aqui, ó. Fiquei com 9 argolas aqui na lateral. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 e 9. Então, deu o número ímpar, tá bom? Mas eu tive que adaptar aqui em 2 lugares, ó. Aqui eu tive que pular 5 pontos baixos e aqui também eu pulei 5 pontos baixos. Nos demais, eu pulei só 4 pontos baixos, ok? Então, fiquei com um total de 9 argolinhas aqui na lateral, sem contar essa da pontinha. Então, aqui no cantinho, novamente, fiz um ponto baixo dentro da argolinha de 2 correntes. Vou fazer mais 4 correntes e um ponto baixo no mesmo ponto. E aqui nesse outro lado, a gente vai repetir a mesma coisa. 4 correntinhas. Vai pular 4 pontos de base. 1, 2, 3, 4. No quinto, faz um ponto baixo. Pula 4 pontos de base. Faz 4 correntinhas. No quinto, faz um ponto baixo. Então, nessa lateral também, você precisa ficar com o número ímpar de correntinhas aqui, tá bom? Sem contar do cantinho. Então, tem que dar um número ímpar. Eu vou fazer as minhas aqui e volto mostrando pra vocês, caso eu tenha que adaptar aqui em algum lugar pra dar um número ímpar. Já fiz as minhas argolinhas aqui, fiquei com 13 argolinhas. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13. Então, fiquei com o número ímpar também de argolinhas aqui. Nesse caso, eu tive que pular 3 só aqui em um lugar, porque ia faltar um pontinho. Então, pulei 3 só aqui, mais ou menos no meio da minha peça. Tá bom? Então, aqui prendi com ponto baixo nesse cantinho aqui nas 2 correntinhas, faz mais 4 correntinhas e um ponto baixo aqui no mesmo pontinho, formando aqui a argolinha do cantinho. Então, aqui nessa lateral, você tem que fazer também as argolinhas igual fez aqui na outra ponta, tá bom? Mesmo tanto de argolinhas. E aqui também nessa outra lateral, o mesmo tanto de argolinhas que foi feito nesse outro lado, tá bom? Então, vou fazer minhas argolinhas aqui e volto pra gente fazer a próxima carreira. Chegando aqui no final da minha carreira, vou fechar com ponto baixíssimo aqui no primeiro ponto baixo. Então, já fiz aqui minhas argolinhas, ó. Então, aqui dentro dessa argola, eu vou colocar 12 pontos altos. Então, eu vou fazer um ponto baixo, 2 correntes pro primeiro ponto. E mais 11 pontos altos aqui dentro.
Então, ficamos aqui com 12 pontos altos, contando aqui com o ponto baixo as duas correntinhas. 3, 6, 9, opa, 3, 6, 9, faltou um aqui. 12 pontos altos. E aqui nessa argolinha seguinte, a gente faz um ponto baixo. Agora, vai para a próxima argola e coloca nessa argola 10 pontos altos. Então, 10 pontos altos e um ponto baixo aqui na próxima argola. Vai para a próxima argola e repete 10 pontos altos. E um ponto baixo na próxima argola. Então, você vai repetir assim. No canto, você coloca 12 pontos altos. Na correntinha seguinte, um ponto baixo. Aí, aqui na lateral, você faz só 10 pontos altos em uma argola e um ponto baixo na próxima argolinha. 10 pontos altos na próxima argola e um ponto baixo na próxima argolinha. E chegando aqui no cantinho, você coloca novamente 12 pontos altos. Tá bom? Só nos cantinhos que a gente vai colocar 12 pontos altos. E quando for fazer na lateral, vai colocar 10 pontos altos, ok? Se você achar a necessidade de colocar uma correntinha entre meio aqui, antes do ponto baixo e depois do ponto baixo, também pode colocar, tá? Ou se você achar que vai ficar embabadado com 10 pontos altos aqui, você faz com 9, com 8, vê aí o que a sua peça precisa, tá bom? Então, eu vou contornar toda a minha peça fazendo essa repetição e volto mostrando pra vocês como que ficou. Bom, pessoal, olha aqui a peça já pronta. Então, ficou assim. Eu vou medir aqui pra vocês, pra falar quantos centímetros que ficou. Então, aqui dentro, no centro, ficou com 39 centímetros e meio. Com o bico, ficou com 44 centímetros de largura. E de altura, ficou com 31 centímetros e meio, tá bom? Então, espero que vocês tenham gostado da aula. Se vocês gostaram aí da peça e da aula, deixa um gostei aqui embaixo. Então, muito obrigada por me acompanharem em mais essa aula e até uma próxima!